Boa noite, Pedro. Boa noite, Marta. Boa Alô? noite, Gil. Boa noite, Kleber. Você está me ouvindo bem aí? Tenho. Olha, bem não, mas eu te ouço. Deixa eu ver aqui. É como se houvesse um. O som está meio seco, está meio distante. Estou testando aqui o fazer com som. Ah, agora tá melhorando. Ah, tá. Se falhar em algum momento aí, você me avisa. Tem uma é como se o som não tivesse sendo captado com nitidez. Deixa eu tirar o som. Melhorou agora? Nossa, agora tá perfeito. Boa noite, Kleber. Boa noite. Vou testar o fone, mas primeira vez que eu faço isso, né, com o fone, mas não deu certo, não. Vamos lá. Eu preciso de fone porque eu sou meio surdo, então sem fone eu não ouço. O fone me ajuda a concentrar a atenção na voz, né? Então, sem Sim, fone eu sou um desastre. olha só. Aqui é por causa das crianças, né? Eu Bom, testei para ver se se o ela som não chega lá no quarto do Olavinho, mas não, gostei. se o Lavinho chorar no meio, pode deixar. A gente vai no embalo do choro do bebê. Tá certo, então. Vamos lá, então? Vamos sim. Então, boa noite, pessoal que está entrando aí. Estou vendo aqui o Ice. Estamos nessa live sem avisar, né? O pessoal que me acompanha aí não estava sabendo, né, dessa live com o Edil. Ele me convidou para entrevistá-lo sobre a Casa 2 da astrologia. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar no assunto, né, do Edil falar para a gente um pouco sobre a Casa 2, fala para a gente aí, Edil, um pouco sobre o seu trabalho, né? Você que é um astrólogo fora da curva, né? A gente pode dizer isso com todas as letras, né? Não é um astrólogo qualquer, não é uma pessoa que a gente encontra por aí, faz meu mapa. Não, o Edil não é esse tipo de cara. Ele faz mapa, é claro, né? Mas é um astrólogo totalmente diferente, né? E eu falo isso com todo respeito mesmo e reconhecimento, porque eu o conheci, Edil, eu não sei se você vai saber disso, né? Faz muito tempo eu vi uns vídeos, se não me engano, no Facebook. Eu pesquisei, eu estava começando a conhecer o mundo da astrocaracterologia, e aí eu pesquisei e vi seus vídeos no Facebook. Eu falei, olha só, o cara falando de astrocaracterologia. Será que esse cara foi aluno do professor Olavo? E pronto, deixei passar. Muito tempo depois, quando eu reuni aquela galera, a gente estava estudando a transcrição juntos e tal, aí que a ficha foi cair. Aí que a gente entrou em contato e viu realmente, né, que você foi aluno do professor Olavo, né, e eu pude perceber que você é um astrólogo fora da curva. É uma pessoa que, por que fora da curva? Porque trata a astrologia de forma muito séria, de forma muito séria, né? Não é um astrólogo que tira as coisas da própria cabeça, porque isso é muito comum, né? A gente vê astrólogo que tira a interpretação da própria cabeça, ou que se fecha num tipo de interpretação, ou que, pelo contrário, né, se abre a todos os tipos de interpretação e aí sai de astrologia tradicional, vai para astrologia chinesa, vai para não sei o quê, e mistura um bocado de coisa. Não, o Edil não é esse cara. O Edil é um cara que trata a astrologia da forma muito séria, tá? Então fala aí, Edil, para a gente um pouco desse trabalho, né, de como você chegou até aqui de forma breve, para a gente te conhecer melhor. Bom, obrigado pelas palavras e pelos elogios, Kleber. Eu acho que o título que você está me dando de astrólogo sério está diretamente ligado a, a uma pesquisa que eu venho realizando por mais de 30 anos, que parte da seguinte premissa, né? Que se de um mapa astrológico é possível
falar de uma personalidade, isso significa que é possível também fazer o caminho inverso, ou seja, da vida e da obra de uma personalidade, a gente conseguiria falar de um mapa astrológico. E o que eu fiz nesses últimos 30 anos é ler, eu sempre fui um leitor, né? Ler a vida e a obra de vários escritores, cineastas e pensadores que me interessavam e ver qual é o tema em comum que eles abordavam. Quando eu encontrava um tema em comum abordado por esses escritores e cineastas e pensadores, eu ia olhar o mapa. E aí, o que eu vi é que o que havia em comum no mapa deles não era um signo, não era um aspecto, mas era uma casa astrológica ocupada por qualquer um dos 7 planetas pessoais. O que eu estou chamando de planetas pessoais? Os planetas da astrologia tradicional, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno. Né? Eu queria dar um exemplo para você sobre isso e aí a gente pode discutir a questão. Eu acho que eu vou começar com o Otávio Paz. O Otávio Paz é um escritor, um grande ensaísta mexicano, e ele escreveu essa pérola aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que se chama A Dupla Chama. É um ensaio de amor e erotismo. Já adianto, né, que o tema do erotismo, o tema do prazer físico e corporal, é um tema que aparece com muita frequência na vida e na obra dos nativos, cujo mapa possuem a casa 2 ocupada por qualquer planeta pessoal. Né? Em determinado momento desse livro, ele vai falar essa coisa maravilhosa. A realidade sensível sempre foi, para mim, uma fonte de surpresas e também de evidências. Num artigo já remoto que escrevi em 1940, eu aludi à poesia como testemunho dos sentidos. Ou seja, para o Otávio Paz, a poesia não passa de uma testemunha dos sentidos. E aí ele vai explicar o que é isso. Né? Ele vai dizer, os sentidos, sem perder seus poderes, convertem-se em servidores da imaginação e nos fazem ouvir o inaudito e ver o imperceptível. Não é isso, afinal, o que acontece no sonho e no encontro erótico? Tanto nos sonhos como no ato sexual, abraçamos fantasmas. Nosso parceiro tem corpo, rosto e nome, mas sua realidade, precisamente no momento mais intenso do abraço, dispersa-se em uma cascata de sensações que, por sua vez, dissipam-se. Amamos simultaneamente um corpo mortal, sujeito ao tempo e seus acidentes, e uma alma imortal. O amante ama por igual o corpo e a alma. Podemos até dizer que, se não fosse a atração pelo corpo, o apaixonado não poderia amar a alma que o anima. Para o amante, o corpo desejado é alma. Por isso, lhe fala com uma linguagem, para além da linguagem, mas que é perfeitamente compreensível. Não com razão, mas sim com o corpo, com a pele. Caramba, O que você achou? caramba, muito legal. E muito, muito focado mesmo nessa questão da sensação. Exato. É um Era isso que eu, tema muito era isso que eu queria evidente chegar. mesmo. Era aqui que eu queria chegar, já que você tocou no ponto, né? É muito interessante, né, que para os nativos, cujo mapa apresenta a casa 2 ocupada por um planeta pessoal, para esses nativos,
o que se sucede ao corpo é muito evidente ou significativo para eles, né? Porque para eles o corpo fala, o corpo tem sensações. E por isso que a experiência erótica é uma experiência significativa aos olhos desse sujeito, né? Nessa passagem, esse pequeno trecho que eu recolhi, também me parece aos olhos muito evidente, mas o que eu queria fazer é ler o trecho de uma obra de um filósofo, no caso do Friedrich Nietzsche, que também tem um planeta pessoal na casa 2, e ele vai falar uma coisa muito impressionante. Eu quero que você ouça isso, Kleber, para a gente poder fazer um contraponto com essa passagem do Otávio Paz. Olha o que ele fala. Quero dizer a minha palavra aos desprezadores do corpo. Não devem, a meu ver, mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas apenas dizer adeus a seu corpo e destarte emudecer. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Atrás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, acha-se um soberano poderoso, um sábio desconhecido, e chama-se o ser próprio. Mas ele mora no teu corpo, é o teu corpo. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E por que o teu corpo, então, precisaria logo da tua melhor sabedoria? Nossa, que pesado, né? É pesado, E, é? sim, e quando ele diz assim, a razão é o teu corpo, né, a gente não, eu, né, que comecei a estudar as caracterologias, a gente já pensa logo, ó, será que é o Saturno que está lá? Né? E um texto assim um pouco mais pesado, né? Não é tão leve quanto o do poeta, né? Até porque são nichos diferentes, né? Um filósofo tem que falar com peso realmente, né? Então não dá para dizer assim, olha, é pesado, então é Saturno. Não, é pesado porque é um filósofo falando, né? Não é um poeta. O poeta ele realmente ele levita, né? Um poeta é quase um místico das palavras, né? Enquanto o filósofo não. Né? Mas mesmo assim eu fiquei curioso para saber se o Nietzsche ele tem mais de um planeta na casa 2 e qual Não, é o o planeta. Nietzsche ele só tem um planeta, e no caso é Saturno mesmo. Olha só. Ele é Saturno na É, 2, o Otávio Paz é Sol na 2, ou talvez Sol e Vênus na 2, agora eu não me recordo. E mesmo que, e isso é óbvio, né, Kleber? É claro que o planeta numa casa, e o signo numa casa, e os aspectos que porventura esse planeta forma com outros planetas, vai acabar acrescentando variações ao tema, né? A sim, minha preocupação na minha pesquisa foi tentar entender o tema em comum. E se a gente pegar só esses exemplos para poder começar um debate, né? Porque para mim esses dois exemplos que eu recolhi são evidentes aos meus olhos, né? A gente vê o que há em comum é uma preocupação com o corpo. sim, Ou sim. seja, aquilo de que o corpo é constituído e aquilo que se sucede ao corpo é significativo aos olhos do sujeito cujo mapa apresenta planetas pessoais na casa 2. Ou seja, o corpo e, por sua vez, as sensações. E é claro que se o corpo e as sensações corporais são significativas, é claro que tudo aquilo que causa prazer e dor ao corpo será também significativo aos olhos desse sujeito. Ou seja, é o sujeito para quem o mundo parece que é dividido em duas categorias. É o que me dá prazer e é o que me dá desprazer. É o que me oferece algo de agradável, é o que me oferece algo de desagradável. É aquilo que me mostra o que é belo e é aquilo que me mostra o que é feio. Em suma,
Se a gente pudesse dizer que a casa 2 caracteriza um tipo de homem, eu diria que é o homo estéticos, né? Lembrando que a palavra estética, apesar da gente associar ela modernamente só ao sentido de beleza, né? A gente tem que lembrar que estética vem de estéseis, e em grego é uma palavra que significa sensações, ou seja, são aquilo que afetam as sensações, né? Então, é muito interessante, né? Porque à medida que a gente vai estudando a vida e a obra de personalidades que têm planetas na casa 2, a gente vê que a preocupação deles, quando não é com o corpo, é com tudo aquilo que há no mundo que afeta o corpo, causando prazer ou desprazer, né? Então, por Sim. exemplo, deixa eu citar uma outra personalidade. Hum, lembrei, um caso muito importante. Vou falar do Oscar Wilde, né? A gente Uhum. tem que lembrar, e eu vou utilizar como referência o grande livro dele, que é o mais famoso, o mais falado, que é o Retrato de Dorian Gray. O que é o Retrato de Dorian Gray? É a história de um homem que tem pavor de perder a juventude e a beleza. E por Eu isso ele estava faz pensando um. nisso. Então, Eu estava pensando ele nisso, faz. não com um exemplo, né? Ah, Mas com a outra pessoa. Né? Desculpa te cortar. fala. Né? Mas vai, fala. Depois Não, eu falo, agora vai. que você cortou, fala. Porque assim, né, eu comentei contigo, né, que eu estava tentando mudar o biografado. Né? Para quem Hum, não sabe do que a gente está falando aqui, né, para quem faz o estudo da astrocaracterologia, a gente tem que fazer esse processo que o Edil falou no início, né, de estudar uma biografia e tentar compor o mapa do indivíduo através da biografia. Né, e não só olhar o mapa e descrever. Né, porque quando o mapa está dado na nossa frente, é muito fácil, né, a gente começar a ligar os pontos. Né? E esse é a partir disso que surgem também uma série de confusões. Né? Porque quando a gente fala assim, sensações, muitos astrólogos modernos vão associar isso a escorpião, né? Ou a aquário, Vênus em aquário, o cara é tarado, tem Vênus em aquário. Isso não entra na minha cabeça, sabe? Essas coisas não funcionam, não entram na minha cabeça. E claro que todo mundo tem sensações. Até quem não tem planetas na casa 2 também tem sensações. Né? Também uhum, acha uma coisa boa, uma coisa ruim. A diferença é o valor que a pessoa dá, né? É a atenção que a pessoa dá àquilo. Né? Por é. mais que E todos agora eu que vou roubar a palavra de você agora para acrescentar uma coisa importante. Isso que você falou, Kleber, é muito importante. E por quê? Porque é claro que todo mundo tem corpo. É claro que todo mundo se preocupa com o corpo. É claro que todo mundo quer prazer, conforto e bem-estar, não é? Mas nem todo mundo consagra a própria vida ao prazer e à dor. Nem todo mundo consagra a vida ao corpo. E quando eu uso esse verbo consagrar, o que eu estou querendo dizer é que nem todo mundo passa a vida inteira, desde o berço até o túmulo, pensando só no corpo. Essa é a grande diferença. E é por isso que um estudo biográfico é importante para esse tipo de análise, porque quando você tem a vida do sujeito vista de maneira panorâmica, você vai ver que, reincidentemente, esse indivíduo só está pensando naquilo. Quer dizer, se o indivíduo reincidentemente tem uma preocupação ou se interessa, né, por sensações agradáveis e desagradáveis, por tudo aquilo que lhe sucede ao corpo, se ele é um indivíduo que a todo momento norteia e dirige a sua vida em função do prazer e da beleza, bom, isso torna ele diferente dos demais, porque a grande diferença na vida dele é ser movido pelo prazer, pelo conforto e pelo bem-estar. Né? E esse é o caso, e aí por isso que eu queria citar, do Oscar Wilde. Né?
isso vai ficar muito evidente no retrato de Dorian Gray, como eu estava dizendo, onde ele vai fazer um pacto com o diabo, de tal modo que ele nunca envelheça, que ele permaneça sempre belo e jovem. É claro que no final do livro vai haver uma reviravolta com o tal do diabo, né? Mas o que vai acontecer nesse pacto com o diabo? Um retrato do Dorian Gray vai envelhecer no lugar dele. Então ele permanece jovem, belo, e com isso também se quer dizer que ele continua sendo um objeto de sedução. Isso é muito importante na narrativa, porque ele seduz os outros pela sua beleza, mas em contrapartida está lá o retrato dele envelhecendo no lugar dele. E é logo que quando o pacto com o diabo quebra, a situação se inverte, ele rapidamente envelhece e o quadro volta a recuperar a beleza original. E o que há de interessante nisso, Edil? Bom, a primeira coisa que eu acho interessante é que a gente deveria supor que o autor tem alguma preocupação com a degradação física. Uhum. Ou seja, é um sujeito que não quer envelhecer. Envelhecer é a perda da vitalidade. Aliás, se eu pudesse chamar a Casa 2, dar a ela algum nome, eu diria que a Casa 2 designa o reino da vitalidade. Porque é, por excelência, o sujeito que está preocupado com tudo aquilo que constitui a vida. Não é? Eu vou dar outro exemplo para fazer um contraponto com o Oscar Wilde, de modo que isso possa... Oi, Desculpa cortar de vai novo. lá. Antes de você citar o outro exemplo, deixa eu falar um pouco também do Oscar Wilde. Né? Primeiro, esse livro é um dos meus favoritos. Né? O Retrato de Dorian Gray é um dos meus favoritos. Que bom! Não sabia. Gosto muito. É, Então vamos lá. e o Oscar Wilde, ele também tinha essa busca pelo prazer. Né? Não era só a questão da vitalidade, mas ele buscava muito prazer. Ao ponto de, no fim da vida dele, ele escreveu uma carta, né, que o Wilde ele era homossexual, se converteu e no fim da vida dele ele escreveu uma carta para o cara, se converta também, sai desse negócio também, né, de forma muito exacerbada. Né? Então, tanto ele vivia a busca pelos prazeres, quanto como quando ele se converteu, ele queria que o outro saísse disso também. Então, uma ênfase muito grande, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Então, Essa carta não é o De Profundis, é um outro documento. Essa carta eu não conheço. Que carta é essa? eu ouvi falar no site do Padre Paulo Ricardo, quando ele falou do De Profundis. Tá. É porque a carta, que depois se transformou num livro, que eu conheci, foi o De Profundis, né? Vou Sim. até reler o De Profundis sobre essa perspectiva. Mas no De Profundis, ou na carta, o que o Oscar Wilde propõe é uma conversão, um abandono dos prazeres, é isso? Sim, sim. Ele Bom, propõe ao parceiro dele, para que ele é. tenha também sempre focado, né? Olha, eu vou ler com esse olhar. Já gostei muito da interpretação, porque você tem razão quando você diz que seja prazer, ou seja, a abstenção do prazer, na realidade, são dois lados de uma mesma moeda, Sim, não é? sim. Aliás, tem um outro dado importante, já que você mencionou a homossexualidade e o parceiro do Oscar Wilde, era o Sir Alfred Douglas. O parceiro disse uma coisa muito interessante para o Oscar Wilde, né? Eu vou falar com as minhas palavras, porque não me lembro exatamente quais foram, mas ele fala assim: primeiro, o Oscar Wilde foi um grande crítico da sociedade inglesa da época, né? E aí o Alfred Douglas vira para ele e fala assim: poxa, Oscar, você ama as nossas peles, as peles de animais, né, que se usa para se proteger do frio. Você ama as nossas peles, ama nossas bebidas, ama as nossas comidas,
mas ao mesmo tempo você critica o país onde você está. Por que é que você critica aquilo que você ama? Olha só. Olha só, olha só. O É muito parceiro, o impressionante parceiro isso. foi assim muito aguçado no Uhum, sentido de perceber uma certa contradição do Oscar Wilde, né? Porque ele sim. estava num país que não é o dele, porque ele era irlandês, né? E ele se sentia profundamente atraído pelos prazeres que a Inglaterra poderia oferecer, mas ao mesmo tempo ele criticava esse país que oferecia os prazeres para ele, né? A gente não pode esquecer que o Oscar Wilde ele foi o fundador do dandismo, né? O Oscar Wilde foi o primeiro dandy do planeta. E o que é um dandy? É, pelo menos assim, por definição, o dandy é um homem cuja vida é voltada para os prazeres materiais, é um indivíduo que se veste com uma certa excentricidade e elegância e vive a vida em função dos prazeres, né? Ele foi, é, ele foi o criador do movimento do dandismo, tem um outro nome sinônimo ao dandismo que eu me esqueci, não sei se é esteticismo, né? Mas veja, à medida que você vai, vamos dizer assim, estudando a vida e a obra do Oscar Wilde, você vai percebendo que há vários elementos estéticos, vários Uhum. elementos que descrevem a relação do sujeito, do corpo do sujeito com o mundo, né, que apontam para a possibilidade dele ter algum planeta na casa 2. E quando você calcula o mapa, você vê que ele tem mesmo. E qual é o planeta, Gil? O Oscar Wilde é Sol na casa 2. Olha só. Outra coisa, já que é o Sol, né, então dá para a gente rever isso também. No livro, que inclusive foi até, se não me engano, né, o motivo dele ter sido condenado na época, que acharam que o Basil tinha um amor pelo o Dorian Gray. Mas quando eu li o livro, eu percebi que o amor que o Basil, acho que é Basil o nome, não me recordo muito bem, é o pintor. É o Eu pintor. também não me O amor que recordo, ele, perdão. Mas vai acho que lá. é uma coisa assim, é Basil, Tá. o amor que ele tinha pelo Dória era um amor verdadeiro, um amor, como eu posso dizer, um amor caridade. Era até mais que amor caridade, né? Quando eu li o livro, eu percebi que o Basil e o outro cara lá, o que incitou o Dorian a fazer o pacto, seriam como se fossem dois grandes rivais. Tanto que no momento em que os dois entram, na primeira cena do livro, e que o Dorian está tocando uma Ah, música, tá. aquela música é Cenas da Floresta, se não me engano. Né? E na música Cenas da Floresta, eu fui pesquisar, ela tem uma dualidade. A música ela tem um momento mais brando e um momento mais pesado, como se duas forças estivessem ali lutando, antagônicas. Né? E quais são essas Claro. duas forças? O Basil e o Lorde, não sei das quantas, que eu não me recordo o nome dele agora. Né? O Lorde incita o Dória a fazer o pacto e o Basil está o tempo todo fazendo com que ele volte. Tem um amor apaixonado, mas um amor divino pelo Dória. Né? Isso fica muito evidente, né? Quando o Basil tenta convencê-lo a voltar. Há tempo para você se arrepender, ele fica falando isso o tempo todo. Né? Como quem realmente tem um amor, a gente percebe o amor de um pelo outro. Né? E esse amor não é um amor assim jupiterino, digamos assim. É um amor de casa dois. Né? É um amor apaixonado, mas de quem quer o bem, o verdadeiro bem do outro indivíduo. Né? Eu não percebi nada de erótico no sentido, né? Como alguns podem ver nesse caso, né? Desses dois personagens. Né? Eu vi um amor apaixonado realmente, mas um amor divino. Né? Não sei se você concorda com o meu ponto de É, vista, mas assim, eu você está acho isso muito falando, eu estou dois. me lembrando, eu estou me lembrando do modo como Otávio Paz, no livro, vai, vai tecer a diferença entre amor, erotismo e o amor animal, entre a necessidade animal de copulação, né?
E ele vê isso na própria chama de uma vela, por isso que o livro se chama A Dupla Chama, porque a chama tem cores e ele vai associar cada uma dessas cores da chama da vela a um aspecto do erotismo e do amor. Ele vai falar assim, olha, a chama é a parte mais sutil do fogo e se eleva em figura piramidal. O fogo original e primordial, a sexualidade, levanta a chama vermelha do erotismo. E esta, por sua vez, sustenta outra chama, azul e trêmula, a do amor. Erotismo e amor, a chama dupla da vida. Caramba, velho, que Então, assim, negócio impressionante. eu sou inclinado a concordar com você, na medida que a gente entende o que está profundamente em jogo na experiência corporal e física, é que parece que há um aspecto transcendente na experiência erótica. Sim. E essa foi a Tá forma entendendo? que o Oscar Wilde utilizou para descrever o amor do beijo com Dorian. Sabe? Então, eu acho que o que está em jogo mesmo é a possibilidade mesma de transcender o corpo, né? De usar o prazer corporal para outros fins que não aqueles que podem se esgotar com a própria experiência erótica. Tá entendendo? A gente tem que lembrar, hein? Não sei, eu sempre me engano se é no Fedro ou no Fedon, mas acho que é no Fedro. É no Fedro. Muito fácil de É no confundir Fedro. esses dois, né? Mas é no Fedro porque o que está em jogo é Eros, essa divindade do amor, é o erotismo por excelência. E a gente tem que lembrar que lá no final, quando Sócrates vai fazer o seu discurso, ele vai falar que ele aprendeu o amor, o Eros, com uma sacerdotisa chamada Diotima. E que Diotima é que vai ensinar para ele o que é o amor. E o amor é como uma escada. Essa passagem é muito chamada de a escada da beleza, né? Porque ele vai falar, ele vai reproduzir as palavras de Diotima e vai dizer assim, olha, primeiro, e aí ele está falando para um público que por várias vezes falou do amor homoerótico, né? E ele e também no banquete, né? E, nossa, isso é no banquete, isso não é no Fedro, não. Isso é no Que é o banquete que é banquete, assustador, né? perdão, isso é Pedro no acho que é banquete. surreal, mano. Agora me lembrei, no banquete. Ele está falando isso justamente eu esqueci o nome do parceiro do Sócrates, o rapaz. Mas tudo bem, ele está falando isso para esse rapaz, né? Que é o apaixonado dele, que é o parceiro dele. E aí ele vai falar assim: primeiro, você ama os rapazes belos. Você ama a feição dele, o jeito dele. Mas depois, você não ama todos esses corpos. Você começa a amar um corpo. E depois você não ama só um corpo, você ama a beleza em si mesma. Então, essa era a grande lição de erotismo que Diotima passa para Sócrates, né? Porque há uma escala. Você começa da multiplicidade e, como você ama corpos múltiplos, a partir de então, o que lhe falta seria descobrir a beleza em si mesma que pertence a todos esses corpos, né? E descobrir essa beleza é um ato de transcendência, né? E me parece que é disso que o Oscar Wilde está falando, quer dizer, que o Otávio Paz está falando, que você encontrou no Oscar Wilde. E nesse sentido eu concordo, né? Então, não é um amor, e é isso que eu queria acentuar,
não é um amor pelo bem, é um amor pela beleza. Mesmo a beleza sendo um bem. É um bem muito específico, Kleber. Sim, verdade, Tá? verdade. É um bem muito específico. E o bem que está em jogo, se a gente for falar da Casa 2, sem sombra de dúvida, é a beleza. Sim, Não até é, porque foi ele que pintou o corpo do Dorian, né? A beleza do Dorian, né? Verdade. claro, a beleza é tudo. Eu vou falar de novo, né? O mundo, para os nativos que têm planetas pessoais na Casa 2, é dividido em dois. É o belo e o feio. É o belo e o feio. É um grande critério. Justamente porque são pessoas movidas pelas sensações, né? As sensações são Caramba, tudo. minha cabeça tá assim. Deixa eu dar um outro exemplo para perturbar mais a sua cabeça. Quero usar agora como exemplo esse livro aqui. Ó. É um livro da Marguerite Duras, é o livro pelo qual ela ficou conhecida mundialmente. Ela ganhou um prêmio, o prêmio Goncourt, na França, e se chama O Amante. É um livro extremamente autobiográfico, mas as reflexões que ela faz sobre o que ela vai descrever transcendem o limite do biográfico. E eu queria ler essa passagem do Amante aqui, onde ela diz assim, presta atenção, Kleber. Muito cedo na minha vida, ficou tarde demais. Quando eu tinha 18 anos, já era tarde demais. Entre 18 e 25, meu rosto tomou uma direção imprevista. Aos 18 anos, eu envelheci. Não sei se é assim com todos, eu nunca perguntei. Creio que alguém já me falou dessa investida do tempo que nos acomete às vezes na primeira juventude, nos anos mais festejados da nossa vida. Mas esse envelhecimento foi brutal. Eu, eu vi apossar-se dos meus traços um a um, a alterar a relação que havia entre eles, aumentando o tamanho dos olhos, fazendo mais triste o olhar, mais definida a boca, marcando a testa com rugas profundas. Eu não tive medo e observei o envelhecimento do meu rosto com o interesse que teria dedicado a uma leitura. Sabia também que não estava enganada, que um dia ele, o rosto, ficaria, o envelhecimento do rosto, né, ficaria mais lento, tomando o seu curso normal. As pessoas que haviam me conhecido à época da minha viagem à França, quando eu tinha 17 anos, ficaram impressionadas quando me reviram 2 anos mais tarde, com 19. Aquele rosto novo, eu o conservei. Foi o meu rosto. Envelheceu também, é claro, mas relativamente menos do que devia. Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicadas. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Eu tenho um rosto destruído. Uau. Eu fiquei tentado em falar algum planeta, mas eu não vou falar, não. Não é, não se preocupe. Não, eu acho que não é. Eu te falo, ela tem sol na casa 2. Mas assim, não Olha se só. preocupe com isso. O que eu acho que a gente deve focar a nossa atenção é o quanto que a descrição, o quanto que essa passagem que eu li da Marguerite Duras, do Amante, tem a nos ensinar a respeito da casa 2. Uhum. Porque ela, tal como o Oscar Wilde, ela está vendo a velhice se apossando do rosto dela. E ela
observa isso, como ela diz, com o mesmo interesse que ela tem numa leitura. Ela lê essa velhice brutal que se apossou dela aos 18 anos e que transformou o rosto dela por completo. E o mais impressionante é a maneira como ela descreve a velhice, a degradação física que foi se apossando do rosto dela. Ela fala de sulcos, ela fala de rugas, ela fala de uma matéria destruída. Sim, verdade. É algo Ou que não seja, é casa 1. Entende? por que não? Por que você pensou nisso agora? Porque foca mais no corpo e não na pessoa. Mais na aparência, na estética, e não nela em si, enquanto pessoa, porque ela conservou, ela ainda falou, aqui, a beleza que eu tinha, eu conservei. Né? O foco não é Então, esse. Né? Eu conservei, então a pessoa, o foco não é a pessoa. O foco é a aparência, né? É o corpo, as rugas secas. veja que o ato de conservar, esse verbo é muito importante. Ele faz parte do vocabulário do nativo, cujo mapa tem planetas na casa 2. Porque conservar é manter a coisa numa juventude e numa consistência que nunca degrade. Né? Conservar é Sim. muito importante. E a gente vê a Durra falando disso. Tem Agora, uma, esse... tem um comentário aqui, Ah, a Marli está dizendo que obrigado, Vênus Marli. É também. Sol e Vênus na... Marli, muito obrigado. Sol e Vênus na casa 2. Obrigado. Aliás, que nem então Oscar Wilde. Confere depois aí para mim, Marli. Acho Eu, que o eu, Oscar Wilde é Sol e Vênus na 2 também. foi interessante ela dizer isso, porque na medida que você estava lendo, eu estava pensando, ou é Lua ou é Vênus. Alguma coisa focada ali no interior, né? Ou Lua ou Vênus. Né? Isso que eu falei, não, eu pensei, mas não vou arriscar dizer o planeta. Né? Uhum. Aí você disse o Sol que quebrou minhas pernas, né? Mas tem a Vênus também, olha só. Eu me esqueci completamente da Vênus, mas a Marli, tendo falado isso, é interessante que ela compartilha com o Oscar Wilde 2 planetas em comum na casa 2. Se não me engano, o Oscar Wilde é Sol e Vênus na 2 também. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, seja qual for o caso, quer dizer, primeiro fazer um adendo importante aqui, que você chegou a supor que ela tivesse planetas na 1, porque, na realidade, tudo está sucedendo nessa plataforma muito particular, que é o rosto. Ela tem planeta na 1, ela é Lua Olha na só. casa 1. Tá? Caramba. Tá? Essa passagem, apesar dela fazer uma descrição daquilo que se sucede no rosto dela, a ponto da gente pensar, então, que ela tem planetas na casa 1, né? Fala também desse rosto físico, né? Da constituição física do rosto, mais do que da autoimagem. Sim. Por isso que eu Não é? falei, Pois não é é, casa 1. mas a tua confusão é muito bem-vinda, porque realmente ela tem um planeta na 1, que não me engano é a Lua. Olha Né? só. Então, assim, mas tentando voltar ao tema da live, o que é interessante nessa passagem da Durra é a maneira como ela descreve o modo como o rosto foi se destruindo, mas de tal modo que isso é como ler um livro interessante. Né? E a maneira como ela descreve a decrepitude física, né? A degradação física. Se você notar, é um tema que aparece no retrato de Dorian Gray. Sim, Lá, verdade. a degradação física é algo que ele quer evitar, por isso que ele faz pacto com o demônio. Aqui, a degradação física é algo que a autora aprecia. Depois, à medida que o livro transcorre, você vai entender. Né? Ela vai falar que foram essas rugas que deram a ela a autoridade da escrita. Ela vai dizer que ela só passou a escrever porque ela foi uma pessoa que teve a experiência. Aí ela vai descrever a experiência que é
o título do livro, que é O Amante que ela teve, porque muito jovem ela teve um amante chinês. Ela morava na Indochina, apesar de ser francesa, ela morava na Indochina. Ela, se não me engano, ela nasceu na Indochina e depois foi para a França. E essa experiência foi tão forte para ela. Deixa eu ler um depoimento que ela deu aqui, só para você entender, que a gente vê que a gente está batendo na mesma tecla. Tá vendo? Ela vai dizendo numa entrevista assim: se não passou pela obrigação absoluta de obedecer aos desejos do corpo, isso é, se não passou pela paixão, nada se pode fazer na vida. Olha a conclusão que essa mulher chegou. Caramba. Se não for casa 2, então não importa. Não. Ela tá dizendo É, isso. a gente pode dizer assim: se não houver a submissão do sujeito aos desejos do corpo, nada se faz na vida. A vida é determinada pela experiência desejante do corpo. É isso que ela está falando. A vida só tem sentido e significado se você for um sujeito que se deu o direito e a liberdade de experimentar os desejos do corpo. Mas isso é muito forte, Kleber. Demais. Muito forte. Ou seja, você vê que essa admissão leva a gente a entender claramente que a descoberta do desejo do corpo se transformou, vamos dizer assim, numa rota de vida para Dukkha. É um princípio que ela segue como se fosse um princípio bíblico. É minha lei. Mas é disso que o mapa astrológico fala, das nossas leis, né? Uhum. E aí está um exemplo de sujeito que tem planetas na casa 2, né? A lei é a lei do corpo, né? É a lei da satisfação física e corporal. Isso a gente vai encontrar em várias outras personalidades, né? Como a gente viu, por exemplo, aqui o Nietzsche, né? O Nietzsche, se a gente pudesse pegar outras passagens que eu acho que são relevantes, veja só que interessante. Ele vai falar assim, vou ler citações, tá? Eu, como lembrando, é um filósofo. Eu fui o primeiro a descobrir a verdade. Até aí nada de novo, é o que a gente é o que se espera de um filósofo, né? Agora, olha o que ele diz na sequência, Kleber. Eu fui o primeiro a descobrir a verdade, ao sentir, por primeiro, a mentira como mentira, ao cheirar. Nossa. Meu gênio reside nas narinas. Caramba. Como assim? Ele está dando um privilégio aos sentidos que é impressionante. Aliás, diga-se de passagem, que essa é a briga dele com Platão, né? O Friedrich Nietzsche foi um professor de filosofia antiga, ele é formado em filosofia antiga, e ele se transformou num grande combatente de Platão, porque no entendimento dele, Platão fazia uma crítica às sensações e aos prazeres. E o que Nietzsche quer fazer é recuperar o status do prazer e das sensações, né? Olha o que ele também diz. Cozinheiros ruins e a total falta de razão na cozinha retardaram o desenvolvimento por mais tempo e o prejudicaram mais. Nossa. No primeiro caso... Oi. Pode concluir. Não, no primeiro caso a gente vê um elogio ao sentido do olfato. Agora a gente vê um elogio ao sentido do paladar. Sim. Entendeu? Isso é muito recorrente na obra do Nietzsche. Tem uma grande passagem onde ele vai falar do quanto a filosofia perdeu, do quanto ele poderia não ter perdido se ele tivesse se alimentado bem.
E aí ele começa a Não, falar da alimentação e da gastronomia, um trecho longo. Eu não vou ler, eu só estou fazendo essa observação sim. para ficar claro que esses sentidos, prazer, esses sentidos como olfato, paladar, são, por excelência, determinantes na vida e na obra do nativo, cujo mapa apresenta planetas na casa 2. Eu vou te dar um grande exemplo, que é, para mim, uma aula de casa 2, que é o Asa do Desejos, do Wim Wenders, o filme. Wim Wenders tem Júpiter no finalzinho da 1, então eu entendo que ele tem Júpiter na casa 2. Isso é uma questão polêmica, que é a questão da órbita das casas, né? Mas vou tentar provar que esse cineasta tem planetas na casa 2. No Asas do Desejo, tem um anjo, Kleber, que quer participar da vida material. Ele diz que tudo que ele quer é chegar em casa depois do dia de trabalho, tirar o sapato para poder esticar os dedinhos do pé e sentir esse prazer de esticar os dedinhos do pé. Ele quer sujar a mão com a fuligem da tinta do jornal que ele poderia ler no metrô, né? E aí, é claro, ele vai se apaixonar por uma mulher, que, diga-se de passagem, é uma trapezista que voa com asas de anjo, é como se fosse a inversão dele, só que ela está aqui na Terra. E aí, um dia, ele toma a decisão de entrar na Terra. Lembrando que até então o filme é todo preto e branco. A, só no momento em que a Marion aparece, que é o nome da trapezista, é que o filme fica subitamente colorido. Tá? Ou seja, é claro, ela, a mulher, é quem traz cor. Ela é a vida material, ela é o corpo. Né? Mas o filme inteiro é preto e branco, e na hora que o anjo toma a decisão de entrar no mundo material, o filme, Kleber, fica colorido. O filme fica todo colorido. Isso vai se dar na passagem do muro de Berlim, da Alemanha oriental para ocidental. É claro que isso é uma metáfora política, tá? Mas o que eu quero mostrar é que vai ter um momento que ele vai estar já do outro lado da Alemanha, na Alemanha colorida, e aí ele vai ver um painel, ele vai ver um tanto de pinturas num muro, né, como caricaturas, como se diz, pichações, né? E aí ele fica encantado com aquilo. E aí passa um homem perto dele, um transeunte, ele para, esse homem fala: o que é aquilo ali? É amarelo? Aquilo ali é o verde? Porque é pela primeira vez que ele está vendo cores. Nós, espectadores, pela primeira vez estamos vendo as cores, e ele, como um anjo, está querendo confirmar se aquela cor é aquela cor mesma. Né? E aí, como está frio, e pela primeira vez ele sente frio, porque nunca sentiu o que é frio, ele começa a fazer assim com a mão. O transeunte pergunta a ele: você está com frio? Você tem dinheiro? Bom, anjo não tem dinheiro, né? Aí ele dá um dinheiro para o anjo, que agora virou um ser humano com corpo, poder tomar o seu cafezinho. Né? Mas o que ocorre é que quando ele entrou no mundo físico e material, um helicóptero, eu não vou interpretar essa cena não, tá? Só vou comentar. Um helicóptero jogou uma armadura lá de cima e caiu na cabeça do anjo e o feriu. Então ele começa a sangrar. Nessa hora, depois dele ter tido a sua primeira aula de... Aliás, antes dele ter a aula das cores, ele vai passar a mão e ele vai olhar pelo sangue, vai olhar para o próprio sangue. Ele vai entender que ele corporificou e aí ele vai pôr na boca. E aí ele vai falar: agora eu entendo. O que ele está entendendo? O que ele está entendendo agora é que não só que ele tem corpo,
não só que ele tem vida, que o sangue é a prova da vida e que ele está provando da vida. E que a vida Uhum. tem gosto. Tanto é que depois da cena do sangue e da primeira aula de cor, ele vai tomar o seu cafezinho, né? E na hora que ele vai tomar o cafezinho, ele vai esfregar as mãos para poder sentir o prazer do próprio calor físico, né? Que está dentro do corpo. Ele vai tomar um café, vai segurar a xícara com aquela sensação assim, meu Deus, olha o calor. Então, assim, o Wim Wenders, nesse filme, faz um elogio à vida material, um Uhum. elogio à vida sensorial. De forma muito Nós, evidente mesmo. e ainda de uma forma muito enternecedora, porque, assim, todos nós reclamamos da vida material. O Uhum. dinheiro não dá, isso aqui dói, essa coisa já está velha, vamos jogar fora e vamos trocar. O filme inteiro aparece seres humanos no metrô, na rua, reclamando da vida material. O que acontece é que vem um anjo que está apaixonado por essa vida material da qual a gente reclama, Cléber. Esse contraponto é belíssimo, o que torna o filme mais bonito do que ele já é. E essa é uma maneira da gente entender também uma característica dos nativos cujos mapas apresentam planetas na casa 2, né? Ou seja, são aqueles para quem a cor, o cheiro, o paladar constituem experiências muito importantes. Essa Sim. história é linda mesmo, Tis. Eu sugiro que você veja o filme, que você vai chorar do começo ao final. E ela Por falou que tem exemplo, planeta na casa 2. Ela falou que é essa. ela que falou É, que tem. Por exemplo, eu não sim. sei se vocês sabem, o Wim Wenders concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, como Dias Perfeitos. Eu não sei se vocês viram. Vejam. É uma Achei coisa muito, impressionante. achei muito legal, né, a descrição do filme, mas também o que você tinha falado do Nietzsche, que essas pessoas que têm planetas na casa 2 elas parecem não, é isso mesmo, né? Elas veem o mundo através do corpo. Elas só enxergam Mas as é coisas isso. através do corpo, É, né? Como se tivesse o corpo é. físico e os sentidos entre Eu, elas, entre a própria consciência e o resto do mas é mundo. isso. Se a gente puder roubar o título do livro daquele psicólogo cujo nome eu esqueci, eu diria: para eles, o corpo fala. Sim, quando Nietzsche fala que, eu me esqueci a expressão, é, a minha consciência é o olfato, uma coisa assim, é pelo cheiro, né? É, É uma coisa assim que ele disse. Então, poxa, ele não está falando que ele só entende as coisas quando ele sente um cheiro, né? Ah, que cheiro bom, isso aqui é o quê? Não entende. Não, ele está usando essa metáfora para dizer que, olha só, eu só enxergo o mundo assim. Então, para mas você entender o é que eu isso. entendi, eu vou falar isso aqui, né? É Essa é a única forma de eu exatamente descrever o que eu isso. estou entendendo, né? Você Isso é falou muito isso legal. para você ver, olha que assustador. Uma frase do Roland Barthes, né? Um, um grande ensaísta da área das línguas, né? Ele vai falar uma coisa que é muito impressionante. Ele vai falar assim: o prazer do texto é esse momento em que meu corpo vai seguir suas próprias ideias, pois meu corpo não tem as mesmas ideias do que eu. Olha só. O Roland Barthes é Lua na casa 2. Ele também tem um planeta pessoal na casa 2. Aliás, a gente não pode esquecer do Prazer do Texto, né? Sim, Um livro dele que sim. ficou muito famoso. E é muito interessante, né? Assim, a maneira como ele vai descrever a leitura como um ato físico. Porque a passagem das páginas do livro
causam um prazer que interfere na leitura e acrescentam um sabor à leitura. Estou mencionando um dos elementos que ele levanta, né? Então, assim, é muito interessante, porque você vê que um ato propriamente intelectual fica aqui subordinado a um prazer físico. E é isso que ele está chamando de prazer de ler, né? Ele subordina, ele em determinado momento ele vai falar uma coisa muito bonita e poética, não sei se eu vou recordar as palavras, mas que o som com que você ouve uma palavra é como se fosse um sussurro amoroso. Então, é impossível ouvir e ler uma coisa sem considerar a sonoridade física, o balanço do vento, né? Ele a todo momento está tentando circunscrever o ato de leitura, que é um ato intelectual, ao prazer físico. É muito impressionante, né? Porque você chega a não entender. Claro, né? Se você coloca o ato intelectual de um lado e o lado físico de outro, você não consegue entender como eles podem dialogar. Na obra do Roland Barthes, isso é evidente. Ele não abandona, ele não exclui o prazer físico, o próprio ato físico, como um ato que vai interferir no prazer da leitura. Então, Olha é só. isso que é impressionante, né? Então, assim, ou seja, se eu pudesse fazer um pequeno resumo, porque já deu a hora, né? Infelizmente, a gente já está acabando, né? O que a gente Tá tão vê legal aqui que é, ficaria. eu mesmo vi que já não deu 9 horas. Mas a gente tem que encerrar porque, inclusive, o Instagram não permite que fique gravado um vídeo além de 1 hora. Tem um tempo mesmo. Então, assim, o que é impressionante quando a gente estuda a vida e a obra desses sujeitos, né? Que tem planetas pessoais na casa 1? São pessoas para quem o corpo é significativo, são pessoas para quem as sensações físicas e corporais são significativas, são pessoas para quem o sentido, como prazer, paladar, olfato, são significativos, e é esse aporte físico que vai traduzir o mundo, entender o mundo como um mundo que causa prazer e dor, como causa bem-estar e mal-estar. E é por isso que noções e que as experiências de prazer e desprazer, conforto e desconforto, bem-estar e mal-estar, beleza e feiura vão ser significativos aos olhos dele, porque tudo isso interfere na sua massa corporal. A gente pode dizer, se eu pudesse resumir mais ainda, que o corpo é constituído de matéria. O nosso corpo é o nosso aporte material. E a nossa matéria dialoga com a matéria do mundo. E um mundo físico e material, ele é constituído de duas características: qualidades e quantidades. O mundo, vamos dizer assim, a maçã, ela pode estar madura, como ela pode estar verde, como ela pode estar passada. Mas também não há uma maçã só. Há 2 ou 3. E às vezes uma maçã só não me sacia. Eu quero 20. Porque eu como 3, mas guardo outras na geladeira para comer ao longo dos meses. Então, essa vida voltada para a qualidade e a quantidade das coisas e para satisfação dos apetites sensoriais, né, é, por excelência, o mote na vida do sujeito cujo mapa tem planetas pessoais na casa 2. Ou seja, a casa 2 é o reino da vida material. E o mundo material é constituído de quantidade e qualidade. É isso. Olha, tem um comentário aqui
da Ah, TIAS, ela está vamos lá. mostrando como ela tem planetas na casa 2 aqui no Ah, comentário. é? Olha só. Vai. Isso é transcendental, intelecto direcionado ao prazer físico, magnífico. E ela disse que ela tem planetas na casa 2 ou ela só está fazendo um elogio ao meu comentário? Eu fiquei Ela curioso. disse lá atrás, deixa eu ver se eu encontro aqui qual foi o planeta que ela Tá disse. bom. É que eu entendi que você disse mesmo que ela havia dito que tinha planetas na casa 2. Ixi, o Kleber caiu. Acho que acabou a nossa live, gente. Eu vou encerrar por aqui também. Tá bom? Até mais. Tchau.